Que era o Gustavo antes dele montar o comércio dele, antes de montar as lojas deles, né? Com certeza você vai se identificar com a história que eu vou falar aqui, porque eu creio que começar um comércio, a pessoa tem que ter o pontapé. Muitas das pessoas vão falar para você, não faça isso, você vai se meter no dor de cabeça, ser comerciante é mau trabalho, isso, aquilo, tudo mais. Pessoal, eu escutei muito disso daí. Inclusive, quando fui montar minha primeira mercearia, o rapaz falou, monta um bar, mercearia não vai dar certo, já tem mercados grandes aqui, você não vai conseguir competir. Eu falei, não, eu vou montar a mercearia porque é o que eu quero, é o que eu tenho vontade de fazer. Porque no começo, antes de você montar alguma coisa por dinheiro, você tem que montar porque você gosta, porque dinheiro você não vai ver tão cedo. Pessoal, minha história é bem grande, já estou gravando esse vídeo aqui há um tempão para tentar achar a melhor forma de poder explicar para vocês minuciosamente cada passo que eu fiz para poder chegar até aqui, sabe? Eu sei que vou ter que dividir em várias partes esse vídeo aqui, mas de repente pode ser que fique demorado, mas é para tentar levar o máximo de conteúdo para vocês o possível. Meu nome é Gustavo Kalel Neubauer Bento, meu sobrenome é Neubauer, né? Para quem está vendo aí, o nome Neubauer é o meu sobrenome, que veio da minha mãe. Minha mãe e meu pai têm 13 filhos, então eu tenho 13 irmãos. E só eu da família que tive comércio, os demais sempre trabalharam para os outros de carteira assinada. E onde meu pai ia, ele levava minha mãe para mexer massa, levava eu para mexer massa, meu irmão, né? Quem tivesse ali, quem não fosse casado naquela época e não tivesse morando fora, ele levava para mexer nas construções junto com ele. Então a minha vida era assim, pessoal, era de servente de pedreiro, sabe? De baixo mesmo, sem dinheiro, sem nada. A única coisa que eu ganhava do meu pai ali no final de semana era R$5 para poder fazer os trabalhos da escola. Não reclamo, porque afinal de contas eu morava na casa deles, comia da comida deles, então não tinha muito o que reclamar, né? Não tinha muito o que escolher. Essa daí era a minha vida até então. Até que na escola eu conheci a Camila. Na escola eu conheci a Camila, ela chegou no meio do ano lá, transferida de colégio. O pai dela e a mãe dela eram separados, então ela saiu da casa do pai dela e foi morar na casa da mãe dela, que por coincidência era no mesmo bairro onde eu morava. Então ela foi para a mesma escola. Chegando lá a gente se conheceu, ela como não conhecia o bairro, tinha medo de ir sozinha, pedia para mim levar ela, até que a gente começou a ficar. E daí a gente se casou. Se casou, fomos morar para trás da casa do meu pai, numa casinha de ferramenta que tinha. Limpei tudo isso, aquilo. Dividi a geladeira, metade da geladeira da minha mãe e do meu pai, e metade da geladeira era minha e da Camila, porque a gente não tinha dinheiro para comprar geladeira, né? E a pecinha que a gente morava era muito pequena, não cabia. O nosso fogão era aqueles de duas bocas que o pessoal faz cachorro quente, sabe? Aquele era o nosso fogãozinho lá dentro de casa lá. E eu e a Camila a gente começou ali, no fundo da casa da minha mãe, até que o meu irmão, o Thiago, ele deu a parte de trás do terreno dele, ele estava morando para São Paulo, então a casa dele estava abandonada. Ele falou, Gustavo, Kalel, cuida da minha casa e eu te dou a parte de trás do terreno e você cuida da minha casa na frente. Que os rapazes estão reformando lá. Daí eu falei, não, pô, beleza, obrigado, né? E daí ele deu o terreno, mas a gente não tinha tábua para fazer essa casa. Então o que a gente fez? Como era época da eleição, a gente saiu na rua arrancando aquelas chapas de compensado com o nome do vereador e o número embaixo. A gente arrancava aquelas placas ali, levava para casa e fazia as paredes. Com o tempo, conforme eu fui trabalhando, eu trocava aquelas chapas, que já estava tudo desbotando, né, por tábua de verdade. Eu mesmo já fui trocando. Mas banheiro até então não tinha. Era complicado, pessoal. E daí eu fiz o banheiro depois, com o tempo de madeira, e a cortina, o banheiro era só uma cortina, assim, sabe? Bem simples mesmo. O que dividia a casa, como eu não tinha tábua para poder fazer as divisórias da minha água, eu dividia com cortina e o guarda-roupa. Que eu ganhei, tudo ganhado, sabe? Até as colheres, prato, panela, um parente da família da Camila, da minha esposa, faleceu, e a tia dela falou assim, Camila, vem cá, que eu vou te dar as coisas para você levar para tua casinha. Daí a gente pegou garfo, colher, panela, tudo do falecido a gente levou lá para nossa casinha lá e começamos ali então, no fundo da casa do meu irmão, a nossa vida, eu e Camila, sabe? Daí ela ficou grávida da Angélica, o que prejudicou, porque daí ela não podia trabalhar e era só eu daí trabalhando e para botar comida para dentro de casa e ainda ter que fazer essas melhorias, tudo, né? Na nossa casinha era muito difícil. Não vou falar para você que era fácil, que era difícil. A todo momento foi difícil, porque mesmo quando as coisas começavam a ficar fácil, quando começou a ficar fácil, que daí ela começou a trabalhar também, e eu também já estava trabalhando, quando as coisas começaram a somar, o salário começou a somar na nossa despesa e começou a melhorar, teve a ideia então de a gente abrir a mercearia. Né? Teve a ideia de a gente abrir a mercearia.
Só que, cara, a gente, antes de abrir mercearia, a gente passou por muitas situações difíceis, sabe? Nada foi fácil. Ela tinha uma vida conturbada, morava de casa em casa, o pai dela ficou durante um tempo, a mãe dela ficou durante um tempo. Eu sempre fui aquele menino prodígio, mas minha família sempre foi pobre, nunca tive, por ser prodígio, por ser inteligente, nunca tive diferencial, nunca tive dinheiro a mais do que os outros irmãos por causa disso daí, sempre foi dado, sempre foi ganhado. Nunca foi fácil, sabe, pessoal? E daí a gente se juntou e fomos fazer então a nossa casinha. Fomos juntar nossas trouxinhas lá no bairro do Vale do Sol. E a gente começou ali. Me lembro de quando ela trabalhava numa rede de supermercado, que foi a gente começou trabalhando numa rede de supermercado e só saímos dessa rede de supermercado para montar a nossa mercearia, sabe? Então foi o único serviço assim, que a gente teve de carteira assinada. E daí a gente pegou, me lembro de eu estar em casa cuidando da bebê, e ela chegar chorando assim, daí eu falei assim, o que foi, Camila? Daí ela falou bem assim, porque eu pedi para ir no banheiro para fiscal de caixa e ela falou que quem decidia o horário que a gente ia no banheiro era ela. E daí eu falei para ela assim, Camila, não adianta você ficar chorando, é foda, claro que é. Mas, tipo assim, o que a gente pode fazer? A gente tá precisando, não tem muito que a gente fazer, né? Então, pessoal, quando eu pensei em montar a minha mercearia, quando eu comecei a colocar na cabeça de montar a mercearia, eu sempre pensava, eu vou ser o melhor patrão que eu puder ser, sabe? Tudo que eu via de errado nessa rede de supermercado, eu tentava não fazer na minha, tentava melhorar na minha loja. Então, tudo que eu pensava, que eu via de errado, eu falava, o dia que eu tiver comércio, não vai ser assim que eu vou tratar as pessoas. Então, eu sempre tentei, acho que de repente foi por isso que deu certo, por isso que de repente eu consegui agregar valor nas empresas onde eu abria, sabe? E sempre pensava assim, no pior, quanto que eu tinha que vender para poder... mas Gustavo, e se tua empresa não der certo? Não, eu já tô calculando como se ela não desse certo. Mas se a tua empresa vender só R$100 por dia, eu já estou calculando R$100. Se vender a mais é lucro, eu já estou calculando com o mínimo, né? Mas e se você não conseguir contratar funcionário no primeiro ano? Já estou contando com isso. Eu e minha esposa vamos ficar 1 ano trabalhando sozinho. Então eu sempre contava já com o difícil. Então nunca que ia acontecer o pior, né? Nunca que ia acontecer o pior. Porque eu já começava o negócio contando com o pior, já contando com isso já. E daí a gente começou, a Angélica daí nasceu, a Camila daí tava trabalhando e nós tínhamos que se virar para cuidar da Angélica. Ela ia para o trabalho e eu cuidava, e depois eu ia e ela cuidava, e assim vice-versa. A gente ficava daí cuidando da Angélica e cuidando da casa, né? Final de semana eu limpava o terreno, abria o espaço, tudo para a gente poder sair lá pela frente, porque não tinha, o fundo do terreno era mato, então não tinha para onde abrir, né? E daí eu todo final de semana eu roçava com o facão pra gente poder sair pela frente, porque a gente sabia que uma hora ou outra meu irmão ia chegar e não ia mais, ia ficar uma situação chata passar pelo terreno dele, né? Até porque ele tinha a família dele e tudo, né? Então foi um começo bem difícil, pessoal, bem difícil. Até que eu decidi montar a mercearia, mas antes de montar a mercearia, antes de focar em montar a mercearia, eu estava numa posição boa, sabe, no meu emprego, sabe? Camila já tinha conseguido emprego, eu estava de comprador numa rede de supermercado. E daí eu pensei, eu ganhava R$700, a Camila também ganhava 650, 700 por aí, o que dava 1.400 para nós no final do mês. Pensei eu, se eu for pedir um aumento, né, e eu conseguir uns R$2.000 o meu salário, porque eu tô de comprador, né, aprendiz de comprador, comprador ganha uns 4, 5 mil por aí. Se eu conseguir 2.000 como aprendiz, tá bom. Eu me aguento aqui e não monto a mercearia, porque daí eu vou entender que isso daqui é minha área, né? Então eu cheguei, esperei o dono da rede do supermercado chegar, a minha sala era de frente para dele, a gente trabalhava no mesmo departamento, e falei, senhor Roberto, eu queria ver com o senhor a respeito de um aumento e tudo mais, né? Ele então falou que naquele mês não tinha como fazer nenhum aumento, nenhum reajuste, porque era meio de subsídio, e não dava para fazer nada disso, né? Mas que no mês seguinte ele ia me chamar. Feito isso daí, eu até achei que ele ia esquecer, sabe, pessoal? E daí, quando deu o mês seguinte, ele me chamou. Me chamou e falou, Gustavo, eu peguei, fui lá, senta aí. Nunca tinha sentado na cadeira dele, sempre de pé que a gente falava, porque ele sempre jogou rápido. Você ganha R$700, né? Eu disse, aham. Então, o subsídio desse mês, desse ano, deu R$30. Eu vou completar com mais 70, daí fecha os R$800, tá bom? Quando ele falou isso daí, pessoal... eu peguei e falei que tá bom, beleza? Fui pra minha sala, telefonei pra minha mulher,
pra Camila. Falei, Camila, pode pedir a conta aí que eu acabei de sair da sala do dono aqui, da rede, e ele me deu R$70 de aumento. Então, se ele me deu R$70 de aumento, quer dizer que você aí na filial não vai conseguir muito mais que o gerente. E daí ela ficou contente na época, porque achou que daí não ia fazer mais nada, achou que ia ficar em casa, né? Daí falei pra ela, assim, não, mas pode ficar sossegado aqui, nós vamos montar uma mercearia. Ou seja, o serviço dobrou, Então daí ela saiu da rede de supermercado, a gente daí fomos achar um ponto, né, um lugar para montar. 3 meses depois eu saí também da rede de supermercado e ficamos então eu e ela daí trabalhando junto na rede de supermercado, na nossa mercearia. É que eu tenho tanta coisa para falar, pessoal, que eu estou me segurando para poder falar mais completo no próximo bloco. A princípio é a minha vida, tá? Antes de abrir a mercearia e de trabalhar nessa rede de supermercado, eu dava aula de informática. Eu ganhava R$3,50 por aula, cada turma tinha em torno de 40 alunos, então para mim poder 2 horas de aula, eu ganhava R$3,50. Então eu fiquei durante um bom tempo como instrutor de informática. Daí, por ter adquirido esse conhecimento de informática, eu consegui daí numa rede de supermercado trabalhando como operador de CPD e depois virei comprador, né? Então eu sempre fui um cara bem dedicado, sabe? Eu sempre fui um cara bem trabalhador de tudo, sabe? Estudava de noite, trabalhava com meu pai de servente de pedreiro de manhã e de tarde. Daí, aos sábados fazia curso de informática. Não tive dinheiro para poder pagar o curso de informática. E daí, na escola de informática apareceu uma oportunidade. Que o melhor aluno da sala ia virar instrutor de informática e ia receber por essas aulas. E eu, como já não tinha mais, não estava pagando mais as mensalidades porque não tinha dinheiro, eu falei para minha mãe, mãe, vai lá conversar com a Jaqueline, que é a dona da escola de informática, e pergunta para ela se eu posso dar aula de informática, porque daí assim eu consigo pagar minhas mensalidades. E daí minha mãe foi lá, falou com a Jaqueline daí falou, vamos fazer um teste, se ele for bem comunicativo a gente deixa, né? E por incrível que pareça, pessoal, minha primeira aula assim foi show de bola, o pessoal gostou de mim e daí eu comecei a aprender. Eu paguei as aulas que eu devia e comecei a assistir as aulas de graça, de outras matérias, de hardware, de avançado, Photoshop, de outros instrutores. Ou seja, além de eu conseguir pagar as minhas aulas que eu devia, ainda consegui assistir outros cursos de graça. Então, tipo assim, eu sempre fui meio cara de pau, assim, sabe? Era tímido, mas quando se tratava de dinheiro e conhecimento, eu sempre fui meio arrojado, sabe? Essa é a minha história, pessoal. Eu, então, a Camila, mais de 10 anos casados juntos, ficamos, montamos essas lojas todas aí, foi assim que a gente começou, de baixo, do zero mesmo. Não tem muito o que falar porque a gente é novo, né? Mas esse é o nosso começo. É o começo de tudo, assim. Eu, servente de pedreiro, estudava, conheci ela no colegial, na escola, no meio do ano, conheci ela levando ela para casa, e ali nós dois sozinhos, muitas pessoas falavam, Gustavo, tua mercearia não vai dar certo porque tua mulher é muito ignorante, tua mulher é muito chata, é muito ruim. E eu achava que era isso mesmo, sabe? Eu achava que se em algum momento não fosse dar certo, fosse por causa da Camila, por ela ser muito ruim. E que nada, pessoal, depois que a gente montou a mercearia e ela começou a ver o dinheiro, pense numa mulher feliz, cara. Meu Deus do céu, em casa, podendo ficar com a nossa filha ali, sem precisar ir pro trabalho, sem nada, atendia os clientes com um sorriso no rosto, pode ter certeza. Tudo que podia dar errado, o pessoal chegava para nós. E nós sempre positivo, não deixando isso daí abalar a gente. E deu certo. Agora eu vou contar a história da primeira mercearia, como que aconteceu a primeira mercearia, mas no próximo bloco aí, tá bom?